Paz do Senhor, irmãos, podem assentar. Glória a Deus. Vamos estar trazendo uma palavra que o Senhor me direcionou nesse dia. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e segura ele aí, que nós vamos ler bastante nesse capítulo. Mas para introduzir essa palavra, eu quero falar nesse dia que estamos hoje para agradecer a Deus pela campanha que já terminou, campanha derrubando as barreiras, as muralhas, muitas muralhas foram derrubadas, e se porventura ainda resta alguma, hoje eu quero convidar você para nós aprendermos a matar leões, ursos, para ficarmos bons para enfrentar gigantes, amém? Você já fez isso? Precisamos aprender a matar urso, leão, para poder saber enfrentar os gigantes na nossa vida. Claro que eu estou falando dessa história espetacular que a Bíblia nos conta, que é de Davi, uma história inspiradora, que nos traz muita inspiração. E o que nós vamos ver hoje na vida de Davi é algo que é da experiência da vida dele, algo que ele tinha como prática na sua vida, tanto buscar a Deus, como passar por situações também de dificuldade, passar por enfrentamento de problemas, como nós já sabemos e eu vou falar mais adiante. Então, sem dúvidas, as experiências das nossas vidas, elas nos ensinam. Quando nós passamos por problemas, por dificuldades, quando nós enfrentamos as barreiras, as muralhas que aparecem em nossa vida, elas, quando nós as enfrentamos, nos trará experiência na nossa vida. E nós somos treinados, a nossa vida é um contínuo treinamento. Todos os dias nós estamos sendo treinados, preparados na nossa caminhada, para enfrentar problemas, amém? Todas as vezes que nós fugimos de um problema, todas as vezes que nós fugimos de uma situação difícil, ela vai retornar lá na frente, talvez de outras maneiras, mas a situação vai retornar. E uma pessoa, ela só será convocada também, ela só será chamada para assumir uma posição de grandeza, para assumir um cargo, se essa pessoa demonstrar na sua vida, no seu dia a dia, as suas experiências, para aquela função, para aquele cargo, para aquela batalha. Então, ou seja, nós podemos então tirar lições dos confrontos que nós temos, das lutas que nós temos, as batalhas, então de tudo, e a própria Bíblia, ela nos respalda nisso, dizendo que os problemas que vêm sobre nós não são para nos matar, mas para nos dar experiência, nos capacitar, nos aprovar diante das dificuldades. Portanto, todos que estão aqui nesta noite, que já passou por algum problema, com certeza você sabe aconselhar outra pessoa, você já está experiente para poder se esquivar, se esse problema vier novamente na sua vida. Então, os problemas, irmãos, e as muralhas que aparecem nas nossas vidas, nós precisamos enfrentá-los, amém? Nunca fugir. E eu quero meditar com vocês nessa história, como eu já disse, inspiradora, registrada aqui em 1 Samuel, a partir do capítulo 17, a história de Davi enfrentando Golias. O cenário dentro desse capítulo é que eles estão em guerra. Israel está em guerra, está passando ali por uma batalha, enfrentando os filisteus. Os soldados do exército de Israel estavam amedrontados, porque eles viam aquela muralha que era Golias, grande estatura, um guerreiro,
experiente, que todos os dias comparecia ali diante das fileiras do exército de Israel e os desafiavam. E tanto o soldado como o rei, que estavam lá na batalha para guerrear, mas o que acontece? Não tinha batalha, não tinha luta, porque ninguém tinha coragem de enfrentar a barreira, ninguém tinha coragem de enfrentar aquele problema. E o rei, o que acontece? O rei não sabia o que fazer, era o rei Saul. O rei Saul não sabia o que fazer ali com seu exército, né, todos os dias. E o que acontece? Que para alguns, a muralha chamada Golias tinha acabado com as suas esperanças. Aqueles soldados, a Bíblia nos narra que todos os dias, quando eles ouviam aquele desafio, traga um homem só um, para lutar comigo. Eles tremiam de medo, eles não tinham coragem de enfrentar. Então, enquanto o problema para um pode causar medo, estagnação, para outros, como foi para Davi, pode ser o momento propício para que ele possa ser promovido, para que ele possa crescer, para que ele possa ser reconhecido, amém? Aleluias! Então, quando problemas vêm nas nossas vidas, irmãos, não é para nos matar, é para nos capacitar. Todos nós, quando nós estamos tranquilos demais, em sombra e água fresca, você não cresce em nada, você só engorda, come churrasco, e faz um monte de coisa. Mas quando as dificuldades vêm, o que acontece? Todo mundo sebo nas canelas e vamos correr, vamos enfrentar, vamos buscar a Deus, vamos trabalhar, vamos dar um jeito. Então os problemas servem para nos afiar para as batalhas, amém? Você gosta disso? E a Bíblia diz isso, né? É impressionante que a Bíblia diz isso, que as provações, as batalhas vêm para nos treinar, para nos capacitar. Agora eu quero ler com você no capítulo 17, aí de 1 Samuel, e vamos ler bastante, que o próprio texto, ele já é autoexplicativo para nós entendermos, né? Diz assim, a partir do verso 1, os filisteus juntaram suas forças para a guerra, e reuniram-se em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outras, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos, e nós nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aqui nós temos então o cenário de uma muralha, o cenário de uma batalha, o cenário de um grande desafio, um exército sendo desafiado por um guerreiro, por uma pessoa, mas não tinha ninguém que ousava aceitar esse desafio, enfrentar essa situação, partir para a guerra. Ou seja, e o texto bíblico diz que eles já estavam assim 40 dias, todos os dias
o guerreiro filisteu comparecia e fazia o seu desafio, como ninguém tinha coragem de enfrentar, voltavam para casa no outro dia da mesma forma. A partir do versículo 17 agora, Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Esse tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde, e tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. É importante esse detalhe, né? Ele deixou o seu rebanho com outro pastor e não abandonou o seu rebanho. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento. Veja que os detalhes são minuciosos. Ele não abandonou o que o pai dele havia dito para ele levar. Ele deixou com alguém responsável. Correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com medo. Aqui nós temos preciosos detalhes sobre a responsabilidade de Davi. Um pastor jovem, que cuidava, o filho mais novo, que cuidava do rebanho do seu pai, é chamado agora para ir levar um lanche, levar uma merenda, levar um suprimento de comida para os seus 3 irmãos que estavam na batalha. Eram soldados, estavam na guerra. E ele então obedece seu pai, vai levar os suprimentos com todo cuidado, deixa alguém cuidando do seu rebanho, das suas ovelhas. Chegando lá, ele quer ouvir também o desafio. Quando ele vê o Golias, imagina que era um cenário, né, bem que chamativo, chamaria muita atenção. Sai aquele homem exarrão lá e dá o seu grito, dá o seu brado ali de desafio, e Davi quer ver. Então ele corre e escuta quando Golias então faz o seu desafio. O que acontece? Davi, ele teve então interesse em saber o que estava acontecendo. Davi chegou naquele lugar, ele quis saber o que estava acontecendo naquela circunstância. Por que os soldados estavam com medo? E por que aquele homem estava dando aqueles gritos? Verso 25, diz assim: os israelitas comentavam entre si: vestes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. E no verso 26, Davi pergunta de novo. Ele ouviu todo o comentário, mas novamente ele pergunta. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar este filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? E dá a sua posição: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam:
o que antes havia comentado, e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Ou seja, Davi, ele já demonstra aqui alguém interessado no quê? No problema. Porque se você quer ter vitórias, se você quer avançar, prosperar, crescer, se interesse em resolver problemas. Seja um solucionador de problemas na sua vida ou na vida dos outros. Os soldados estavam lá 40 dias, mas o que acontece? Não resolviam nada. Viam o desafio e fugia. Nós vamos fazer uma aplicação disso aqui no final. A ousadia de Davi o fez ir para onde? A presença do rei. Os soldados, quando ouvem as palavras ousadas de Davi, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus de Israel? Quem é ele? E demonstra coragem para enfrentar. Com isso, então, o que acontece? Os soldados viu aquilo e foi falar com o rei, foi falar com o comandante, né? Verso 31 diz: os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. A disposição de Davi, a coragem de Davi, as palavras audaciosas de Davi, fez ele ser chamado na presença do rei. Nós sempre seremos chamados para estar em lugares de excelência, quando nós fazemos coisas nobres, quando nós não nos deixamos embaraçar com as coisas que estão à nossa volta, mas nós procuramos achar solução para elas. Davi chega no ambiente, quando ele é chamado na presença do rei, ele já chega acalmando todos, e inclusive o rei. O verso 32 diz: então Davi disse a Saul: e ninguém deixe seu coração se abater por causa deste filisteu, teu servo irá e pelejará contra ele. Aleluia! Ele já chegou, calma, não apavore não. Ele está colocando vocês perturbados, mas pode ficar tranquilo, o teu servo vai lá, rei, o teu servo vai lá e vai enfrentar ele, e vai matar esse gigante. E aí o rei olha para ele, né? Quando você tem essa confiança, então desperta a curiosidade de alguém, mas o rei olha para Davi e diz: tu não pode ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passa de uma criança, e ele é guerreiro desde jovem, você não vai dar conta. Agora chega a experiência, entendeu? Quando você está diante de um problema, de um desafio, as experiências suas é que vai fazer você criar estratégias. E Davi então começa a dizer: quem não sabe de sua força interior, ou seja, se você não sabe da sua força interior, então você não sabe responder. Mas Davi sabia o que ele tinha enfrentado. O verso 34 ele diz assim: mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz, que arrebatava uma das ovelhas do rebanho, eu o perseguia e o agarrava, e tirava a ovelha da sua goela, e se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, e o feria, e o matava. Aleluias! O rei olha tudo aquilo e fica impressionado com a disposição de Davi. Você tem disposição para enfrentar problema? Geralmente nós não temos, né? Por isso que essa história é inspiradora, ou seja, as suas batalhas, irmão, elas vão te credenciar a conquistar coisas maiores. Se você não aprende nas batalhas pequenas, você não vai conseguir enfrentar as grandes. Deus me livre disso, Deus me tire dessa confusão, Deus me tire desse problema. Não, os problemas são a promoção na nossa vida. Você não pode ser o causador do problema, você não pode ser aquele que faz o problema, mas se o problema apareceu, é para você resolver, aleluia, é para você ir em frente, né? E há momentos que só suas experiências é que vai falar dentro de você.
Você vai lembrar das situações, você vai lembrar que já passou por isso, já orou de madrugada, que já passou por circunstâncias difíceis, mas se nunca passou, vai apavorar como os soldados, vai se apavorar e não vai conseguir ir para a batalha. E no verso 36, diz assim: o teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Aleluias! O que nós vemos aqui em Davi? Davi usou, irmãos, suas experiências para fortalecer o seu ânimo. É tão bom, né, quando você vai enfrentar algo que você já tem experiência. Eu vou passar num desafio. Não, eu já passei. Você encontra os novatos, né, que vão passar pelo problema, todo trêmulo, todo com medo, sem saber o que fazer. Você chega lá e fala: não, é assim que faz, é assim que tem que ser feito, porque você tem experiência, porque você já passou pela batalha, já enfrentou leão, já enfrentou urso. Então quando o gigante aparece, você vai falar: eu sei como matá-lo, eu sei como vencer. Aleluias. No verso 38, verso 37 diz assim: o Senhor, e aqui a palavra Senhor é o tetagrama, Yud-He-Vav-He, ou seja, o Deus poderoso, é o que Davi diz: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus, aleluias. Chegou alguém ali para solucionar o problema do rei, o problema dos soldados. Confiança em Deus, experiência de como vencer batalhas difíceis, e ainda confiança em Deus, fé em Deus, sentiu que o problema estava atingindo também a honra de Deus. Glória a Jesus. E o verso 38 diz: e Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre ele. O que significa isso aqui? Davi, ele queria ser ele mesmo, ele tinha que ser ele mesmo, ele não podia estar transvestido ali de Saul. Você tem que usar as armas que você sabe, você tem que usar as habilidades que Deus te deu. Não adianta você ficar sonhando com outras coisas que não pertencem a você, que não está nas suas mãos, que não é sua. Aleluias. Quando você for enfrentar as suas batalhas, vá como você é, com a sua fé, com a sua coragem, com a sua experiência. Aleluias. É lá que Deus vai fazer a obra, é lá que Deus vai te aprovar. Foi assim que Davi fez, né? Você precisa fazer o que então? Confiar no que você é e no que você tem. Por quê? Porque não adianta confiar no que você não tem. Você é você. Glória a Deus. Você é você. Todos nós vamos ter que passar por nossas batalhas, vamos ter que enfrentar as nossas muralhas, os nossos leões, os nossos ursos, né? E Davi então ele sai da presença do rei para ser promovido pela batalha que outros tinham recusado enfrentar. O caminho da subida de Davi começou agora, porque ele teve coragem de enfrentar. O verso 40 diz: e ele tomou na mão, olha o que ele pegou, o seu cajado. Davi sabia manejar o cajado, ele era pastor de ovelhas, ele tinha o cajado na sua mão. E depois escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Olha só o detalhe, não, ele não pegou qualquer pedra, ele não pegou qualquer coisa, ele sabia que tinha que ser aquelas pedrinhas lisas, redondinhas lá no ribeiro, que já tinha rolado ali muitas vezes. Aquela era boa para ele colocar na funda, e as colocou em uma forge de pastor que ele tinha, em uma sacola, e a sua funda estava na sua mão, o seu instrumento de guerra, sua funda. Tem algumas versões atualizadas que coloca a tiradeira, que coloca outros nomes. Não, eu gosto do nome de funda, porque é o nome original.
E funda, depois disso aqui, se tornou uma arma de guerra. Nós vamos encontrar na Bíblia guerreiros que passaram a usar funda, que o texto bíblico diz que eles atiravam em uma longa distância e não errava um fio de cabelo. Oh, glória, hein? Que maravilha! Com certeza foi treinado por Davi. Posso ouvir um amém? Aleluias! Então, meu querido, você será, em determinado momento, tanto você será tanto você, que o inimigo vai rir. O inimigo vai olhar e vai falar, mas que é isso? Você que está vindo contra mim? Olha só no versículo 42. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Eu fiz questão de pegar algumas versões, essa é a NVI, mas na linguagem de hoje diz assim, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Oh, dessa aqui os feios têm mais vantagem, viu? Glória a Deus. Ninguém, né? Na King James diz assim, Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. E no verso 43 diz, e disse a Davi, Golias dizendo a Davi, por acaso eu sou um cão? Por acaso eu sou um cachorro? Porque ele olhou para Davi, né, e viu que Davi estava com o seu cajado. Ele disse assim, para que você venha contra mim com um pedaço de pau. E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Mas o que Davi fez? Davi, porém, não entrou na conversa mole de Golias. Davi não deu atenção para o que ele estava fazendo. E o verso 45 diz, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Aleluias. Seguindo, 46, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluias! Isso é fé. Você já teve tanta fé assim diante do problema? Nós temos muita fé diante da bênção e fé diante do problema. Nossa, mas apareceu esse problema. Oh, glória a Deus. É agora que eu vou agora ser promovido. É agora que eu vou mostrar para mim mesmo se eu tenho fé ou não. Davi estava fazendo desse jeito. Verso 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitórias, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. 48, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentar. Você consegue visualizar isso na sua mente? Vem aquele homem exarrão, grande, xingando Davi, amaldiçoando, e Davi agora, quando ele parte para a batalha, ao invés de Davi tremer, não, Davi sai correndo para enfrentá-lo, vai ao encontro dele, aleluia. O verso 49 diz, retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrotou o filisteu e o matou. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Não precisa ter a arma. Eu precisaria ter tantos R$1.000. Eu precisaria ter tal inteligência. Não, você precisa ter a sua fé e a confiança e a coragem para enfrentar o problema. A coragem para enfrentar a batalha, para ser promovido. Aleluias. Davi, ele deve nos inspirar para as nossas batalhas. Essa história deve nos inspirar. Se vier um urso, mate-o. Um problema, não é o animal, vier um problema, enfrenta esse problema. Aí vem então um leão, um problema um pouco maior.
você já foi habilitado, você já foi promovido, porque senão você estaria lá lutando com o urso, ou quem sabe lutando com um gatinho ainda. Mas se aparecer um urso, é porque você já está num patamar mais elevado, aleluia. A Bíblia diz que Deus não dá provação além da nossa capacidade. Mas de repente vem a luta e eu vou correr, não. Então se vier um urso, mate-o, se vier um leão, mate-o. Pois assim, quando vier então o gigante, você estará preparado. Você não vai temer. Você não vai correr, você não vai ficar com medo, você não vai bater os joelhos de medo, mas você estará preparado, amém? Qual a muralha que ainda está te desafiando? Qual o problema que ainda está te desafiando? É leão, é urso? Ou já está no gigante? Qual? É bom quando aparecem novos problemas, novas situações, e os outros você já superou. Não fique embaraçado com as coisas para resolver. Resolva, aleluia. Receba a sua promoção. Receba o seu crescimento. Aleluia. As batalhas, irmãos, elas virão conforme a sua experiência. Se você nunca enfrenta, veio um probleminha, corri. Veio outro probleminha, corri. Nunca vai vir um problema grande, porque você não está sendo promovido, não é? Quanto maior a batalha, maior a recompensa. Maior a recompensa. Você viu que Davi, ele teve interesse na batalha. Agora, veja a admiração do rei por um jovem desconhecido até então, mas corajoso. Quando Davi está lá na batalha, o verso 55, quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu nem sei quem é. Davi nem era conhecido, ninguém sabia. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. O que acontece? Muitos irmãos podem até ignorar quem é você, mas depois da sua vitória, todos vão querer saber quem é você. Enquanto você está passando pela batalha, muitos podem te ignorar, pode te desprezar, mas quando souberem da notícia que você venceu, que você matou o leão, que você matou o urso, que você enfrentou o gigante, que você teve coragem, muitos vão querer saber da sua história, vão querer saber quem é você. Muitos vão te procurar e te pedir estratégias, pedir conselho, como fazer, como vencer. Aleluias. E depois, no verso 57, logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Davi chega lá na presença do rei, com aquele cabeção na mão, o troféu da batalha dele, da muralha dele. E diz o verso 58, e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Olha esse cabeção aqui, ó. Nunca mais vai mexer com ninguém. Aleluia. Porque ficou sem corpo, perdeu o corpo. Aleluia. Glória a Deus. Davi exibiu o seu troféu, porque ele teve coragem, né? Davi, irmãos, ele quis conquistar esta batalha, porque a recompensa seria boa. Muitas vezes nós só queremos recompensa, mas e entrar na batalha? E entrar na luta? E entrar nas fileiras dos guerreiros? Aleluias! E Deus quer te despertar nessa noite para isso. Deus quer te despertar para você enfrentar as suas lutas, enfrentar as suas muralhas. Quem quer recompensa precisa enfrentar batalhas e derrubar as muralhas. Derruba, vença elas primeiro, no nome de Jesus. Para concluir, irmãos, e fazer uma aplicação dessa palavra, eu tinha mais coisas aqui, mas estou olhando ali o nosso reloginho, tá? Tinha mais coisa, mas fazendo uma aplicação, a recompensa, irmão, do céu, é para aqueles que não ficam esperando, mas esforça por entrar no céu. Você viu que Jesus falou isso? Falou assim: os céus é conquistado por esforço.
Esforço, você tem que esforçar, você tem que batalhar, você tem que dar o sangue. A salvação é pela graça, mas as conquistas são pelas obras. Sabia disso? A salvação é de graça, mas as conquistas suas são pelas suas obras, pelas suas ações, por sua coragem, aleluia. As suas adversidades pode ser a escola para a sua transformação. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Enfrentar as suas adversidades, enfrentar os seus problemas, não fugir da batalha. Então hoje, meu querido, é dia de comemorar, porque você passou essas 7 semanas derrubando muralha, mas se tem algum ainda, hoje é para você criar coragem, e saber que se você continuar, a muralha vai cair, o leão vai morrer, o urso vai morrer, a cabeça do gigante vai rolar, porque o Senhor estará com você. Louvado é o nome de Jesus, você pode aplaudir o nome dele, aleluia. E eu pergunto para você, o que você escolhe? Reclamar, chorar, permanecer na derrota, a culpa é dele, é do outro, foi isso, foi aquilo, ou você prefere lutar, usar sua fé, se encher de coragem, para você ter vitória, aleluia. Ter vitória, a vitória é boa, irmão, a luta é terrível, mas entra na batalha pensando na vitória, entra na batalha olhando a sua vitória lá na frente, não desiste, não desiste, faz como Davi, se inspire com essa história de Davi. Muralhas caem quando encaradas de frente, se você não encara, elas ficam lá, te perseguindo, te importunando. Leões e ursos são mortos quando não se foge deles. Se fugir, eles vão voltar novamente a perseguir. E o gigante, irmão, ele perde a cabeça quando você usa as armas que Deus já te deu. A cabeça do gigante cai, vamos ficar de pé. A cabeça do gigante vai cair, porque você usou as armas de Deus. Se inspire com essa batalha de Davi, com essa história de Davi, que vai se tornar o maior rei da história de Israel, que vai se tornar aquele de quem a sua descendência viria o Messias. Mas Davi, a sua trajetória, mostra um homem de coragem. Aqui ainda era um jovem, mas ele se tornou rei de Israel, e reinou por 40 anos, se você quer, meu irmão, governar a sua vida, tome a rédea dela. Se você quer governar as circunstâncias da sua vida difíceis, enfrentem elas, enfrente as suas muralhas, enfrente os seus gigantes, no nome de Jesus. Só quem tem coragem, levanta a mão. Pai Santo, em nome de Jesus, ó Pai, oramos, ó Deus amado, a oração da fé, da coragem, ó Pai, que o Senhor traz com teu Espírito Santo sobre nossas vidas, ó Pai. Deus, te agradecemos pelas batalhas que o Senhor coloca no nosso caminho, ó Pai, porque é para nos promover, é para nos fazer crescer, ó Pai, e louvamos o nome do Senhor por isso. Meu Deus, se apareceu o gigante agora, meu Pai, nós estamos habilitados, meu Deus, nós estamos agora preparados, com as estratégias do Senhor, com as armas do Senhor, para vencer os gigantes, vencer as batalha, derrubar as muralhas e glorificar o nome santo do Senhor, aleluia. Meu Deus, assim como Davi foi recompensado, que os teus filhos, ó Deus, seja recompensado nas suas batalhas, no nome do Senhor Jesus. Dê um brado de vitória e aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoa, bispo. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Que Deus abençoe.